Vanderlei, o Flamengo, ele é um dos times que podem ainda ter 100% de aproveitamento nessa primeira fase. Assim como o Palmeiras, ele ganhou todos os seus jogos por enquanto, hoje faz o terceiro jogo. Agora, é um Flamengo também que vive altos e baixos, por enquanto, nesse trabalho do Paulo Souza. Vinha aí de duas grandes partidas contra São Paulo e Palmeiras, aí depois tem a partida contra o Atlético Paranaense, que foi muito ruim, né? Teve aquele pênalti polêmico, mas o Flamengo jogou muito mal, e agora tem novamente um jogo pela Libertadores. Esse Flamengo do Paulo Souza, que até o Mauro brincava, Jorginho 30 tá vindo pro Brasil. Jorginho 30 chegou no aeroporto, foi recepcionado pelo sósia dele. O sósia tava lá. Nossa senhora. Flopou o aeroflá do JJ, né? Só tinha o sósia, um torcedor com cartaz e alguns repórteres. E eu em dúvida... Esse programa é de informação. Eu liguei pro Mauro naquela hora, era cedinho, o Mauro tá acordado, já acorda cedo, o Mauro. Eu falei, Mauro, eu tô vendo a imagem, não vi o nosso companheiro Thiago Asmar recebendo o Jorge Jesus. Eu tava em São Paulo. Ele foi. Eu tava em São Paulo. Eu não sabia. O Mauro falou assim, quando ele é surpreso, eu também não tô vendo ele na imagem. Então eu pedi decepção, até ajuda ao Mauro César. Mas voltando... E era pra estar assim, né? Eu tava sozinho. Como eu estaria no aeroporto? Eu e a TV só, porque mulheres normais dormem naquele horário. Aí eu fiquei sozinho, falei assim, nossa, se ele aparecer, eu vou ficar... Bom, mas isso, vamos levar a sério aqui essa informação, esse programa de informação. O potencial do Flamengo permite você acreditar que ele vai melhorar. Lógico, não está jogando futebol que todo mundo quer, mas tem jogos que jogam um pouco melhor. Agora, está tendo tempo, o professor Paulo parece que está com a vida um pouco mais mansa, né? E tem jogadores importantes. A gente brincava aqui várias vezes, né? Você olha para o banco de reserva, o técnico que está no Flamengo, por exemplo, olha no banco de reservas e não chora, né? Ele vê lá o Marinho, vê outros jogadores importantes, Bruno Henrique, que estava machucado, mas está voltando. Tem opções. Então, o Flamengo pode sim atingir, respondendo a pergunta do Asmar, atingir essa marca, pode seguir, continua sendo forte, preocupante. Quem quer enfrentar o Flamengo? Tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro. Se puder, passa, é óbvio. Então, eu acredito sim, o Flamengo é forte. Se tiver um pouco mais de tempo para poder trabalhar, eu acho que pode voltar a mostrar aquele futebol que, nossa, vem aqui no Maracanã só para te ver. Já que ele falou sobre a chegada, sobre o sósia recepcionando, Mauro César, Jorginho 30 tá na área. Chegou no Rio de Janeiro, vai ficar 10 dias no Rio de Janeiro e saiu hoje uma reportagem num dos principais jornais de Portugal, né, que é o A Bola. A gente vai mostrar já a arte aqui, eu vou mandar para nossa produção. Piperno acabou de me mostrar, dizendo que Jorge Jesus está de volta ao Brasil e disse: continuo apaixonado pelo Flamengo. E você se surpreendeu com isso? Agora, isso gera uma certa expectativa. Caos. Aí a gente pode... Caos na relação. Porque você já pensou? Nós poderíamos... O cara tá namorando. Não é Então. o teu caso, Mauro, nem o meu, mas tem gente que namora todo dia, né? Que a gente sabe, aqui mesmo na mesa. Certo? Sim. Né? Namora todo dia. Mas chega alguém e fala isso. Quer dizer, provoca um caos na relação. Tá certo? Veja, e não é qualquer um, é o Jorge Jesus. Será que ele vai no desfile das campeãs? Vai, claro que vai. Essa é a ideia. Beleza. Claro que vai. Não, e ó, só antes de jogar pro Mauro, inclusive, eu recebi uma informação hoje, tá? De um amigo que tá na Turquia, tá? Jogando na Turquia, que é grande a chance do Jorge Jesus fechar com o Fenerbahçe, tá? Saiu hoje no jornal lá da Turquia que ele teria uma proposta de 5 milhões de euros ano. E ele está pedindo 7 milhões de euros. Parece que eles estão por detalhes para fechar aí com o Jorge Jesus. Então a gente brinca, né? Mas, claro, essa é uma informação hoje. Agora, Mauro, isso gera um burburinho, né? Não dá pra gente ignorar. É o maior treinador do Flamengo nos últimos anos. Chegando de volta ao Brasil, que seja para passar férias ou não, tá ali de volta ao Brasil. Também há bastidores aí de que ele pode conversar com a CBF para a seleção brasileira,
pode ser um dos nomes da lista da CBF para a seleção brasileira. Então pode sim haver um encontro, já que a CBF é no Rio de Janeiro, a sede é no Rio de Janeiro, pode haver um encontro. Agora, todo esse burburinho, inclusive em Portugal, que é a terra do Paulo Souza também, sai aí essa capa do jornal A Bola. Pode mostrar aí, Boni. O Boni já pegou a capa aí do jornal A Bola. O português também gosta de um caça-clique, né? Olha aí, ó. Jorge Jesus de volta. O português é bobo, né, Vanderlei? Jorge gosta de um caça-clique, ó. De volta ao Brasil. Continuo apaixonado. Olha o René ali atrás, ó. Pelo Flamengo. Agora, ô Mauro, é uma relação que não vai mudar muito, né? Essa paixão do rubro-negro por ele, até dele pelo Flamengo. Mas isso gera uma pressão no Paulo Souza ou nada? Não, você zero. acha que é só like, só burburinho de imprensa? Esse é zero. Vamos imaginar o seguinte, o Lewandowski, de repente, pega o seu telefone celular lá em Munique, né? Liga pro Paulo Souza e fala: Paulo Souza, volte para a seleção da Polônia, queremos ir para a Copa do Mundo com o seu comando. Quero fazer as pazes com você. E aí a seleção da Polônia, a federação, faz uma proposta fantástica. O Paulo Souza fala: quero voltar para a Polônia. E o Jorge Jesus está aqui, de bobeira. Isso acontece tudo hoje, depois do jogo. E o Paulo Souza vai pagar a multa e vai embora, vai deixar o Flamengo. O Flamengo está sem técnico. Aí o El Gordo Braz vai e liga para o Jorge Jesus: já que você está por aqui, vamos tomar um café. Você acha que essa paixão dele significa o quê? Quantos milhões de euros por ano? Ele vai pedir um salário alto. Né? Se o Fenerbahçe ofereceu 5... Digamos que ele está brigando lá por 7 e o Fenerbahçe 5. Menos que 5, né? Ou seja, as coisas não são tão simples assim, né? As pessoas às vezes tratam como se o cara trabalhasse por hobby. Não é, ele é caríssimo, é um técnico caro. Na época, inclusive, ele chegou a pedir algo em torno disso para renovar com o Flamengo no começo de 2020, mas aí veio a pandemia, ele teve que descer um pouquinho lá a sua pedida. O Flamengo ainda assim conseguiu aumentar em relação ao que ele ganhava no contrato inicial de 2019, e depois ele foi embora, né? Então ele está aí para mostrar a cara para todo mundo, lembrar que ele existe. Pode ser que ele esteja cavando realmente alguma coisa para a seleção brasileira. Ele pode aproveitar essa passagem carnavalesca pelo Rio de Janeiro para mostrar: olha, eu estou aqui, o Tite não vai ficar. Fluminense está sem técnico. Aí eu acho que o Fluminense não tem grana para pagar isso aí. O Flamengo já seria puxado, né? Porque o Paulo Souza não custa, acho que nem metade disso, é bem mais barato. Bem mais barato. Você acha que o salário do Paulo Souza hoje seria bem inferior a um salário do Jorge Jesus? É bem inferior, muito inferior, talvez a metade ou menos. O Jorge Jesus é bem caro, né? Porque também não é só ele, é ele e uma tropa de 6, 7 pessoas que ele traz consigo, né? Então eu não vejo a menor possibilidade disso acontecer agora. Eu acho que o Jorge Jesus só voltaria ao Flamengo numa situação que o Flamengo sem técnico, ele liberado, poderia ter acontecido no final do ano passado, se ele quisesse, se ele sinalizasse que queria voltar. Essa paixão, se ele falasse para o Gordo Braz: olha, eu quero voltar, mas eu tenho um contrato com o Benfica. Porra, tá bom, então vamos resolver? Sentam os três à mesa, Flamengo e Benfica. Ele faz uma rescisão, seria até mais vantajoso para o Benfica, que tá pagando ainda até hoje a ele, né? Vai pagar até o meio do ano, que seria o final do contrato. De repente abre mão de alguma grana, todo mundo perde um pouquinho, né? O Benfica abre mão um pouco, o Jorge Jesus um pouquinho, o Flamengo paga mais um pouco e chegaria a um acordo. Não existiria Paulo Souza, ele estaria trabalhando aqui. Aliás, o Benfica optou por um técnico alemão, né? Sim. Estranho, né? 1 milhão e 800 mil euros por ano. Dá 150 mil por mês. Euros. Não, então, mas o Roger Schmidt. Em cima do Benfica. Que, aliás, a gente tá batendo bumbo com, pelo menos é a informação correta mesmo, pela paixão que se tem por alguns técnicos portugueses. Mas o Benfica optou por um técnico alemão, só para fazer essa observação. E o PSV, com esse técnico, foi eliminado pelo Benfica na fase preliminar da Liga dos Campeões. E o técnico do Benfica na época era o Jorge Jesus. E outra coisa, curiosamente, o nosso queridíssimo Jorge Jesus, tudo bem, concordo também, acho que está de passagem para o Carnaval, mas se transformou num destaque para o desfile das campeãs. Ele está lá, é um destaque. Se fosse uma mulher maravilhosa, tal, estaria bem no lugar mais alto de um carro alegórico passando pela avenida. Agora, levantando um debate aqui, porque foi o que o Mauro falou: ele é apaixonado pelo Flamengo, mas é uma paixão cara. Agora, também não dá pra gente dizer que porque o cara é caro, tem um salário alto, ele não pode ser apaixonado por um clube. Pode, claro. Porque eu acho que é muito difícil, né? Eu até conversei com o Benjamin Bach, que é seu amigo também, é muito amigo meu aí, apresentador do SBT, e ele é o melhor amigo do Jorge Jesus no Brasil. E ele diz: Thiago, o Jorge Jesus é sim apaixonado pelo Flamengo. E quando ele foi embora, tinham alguns outros motivos. Teve a pandemia, ele estava longe da família há muito tempo. Então, às vezes, né, o torcedor, ele não sabe tudo o que se passa ali nos bastidores. Eu vou dar um exemplo, tá? Falando por mim. Eu hoje sou um apaixonado pelo clima aqui na Jovem Pan. Só que eu tenho meu trabalho.
Eu tenho o meu trabalho, eu sou pago para trabalhar aqui. Agora, eu gosto do ambiente, eu gosto da galera, a gente é unido, a gente tem um time aqui que a gente brinca, não tem vaidade. Agora, eu tenho o meu salário. Eu acho que é possível sim o Jorge Jesus ser apaixonado pelo Flamengo. Agora, profissional também. Vou receber uma proposta? Vou embora. E também não acho, tá deixando bem claro que o Paulo Souza tem que cair, não. Não. Agora... Mas eu repito, é o maior treinador que eu vi no Flamengo. Que eu vi é o maior. É porque eu não vi o Coutinho. Agora, o Jorge Jesus, o que ele fez no Flamengo, eu acho que o torcedor ele tem que valorizar pro resto da vida. Claro. Fora essa questão muito, enfim, filosófica que você agora lançou aqui na mesa sobre paixão, essa coisa toda. Paixão e dinheiro, né? Né? Dois elementos, Vanderlei, que movem o mundo e tal, né? O fato é que, olha, o que o Benfica está pagando, ofereceu para o Roger Schmidt, mostra muito do que também é a realidade do mercado de Portugal. Os caras em Portugal, o técnico de futebol em Portugal, hoje, ele ganha menos do que esses tops aqui no futebol brasileiro. O Abel ganha mais do que, por exemplo, vai ganhar o Roger Schmidt. O salário do Roger Schmidt, por exemplo, é mais ou menos o mesmo, já visto na Gazeta do Esporte, do Pioli no Milan. Então, na verdade, os caras são apaixonados aqui pelo Brasil, então, porque o Brasil está pagando muito bem essa galera que vem de fora. Aí a paixão aumenta, né? Mas agora perguntando pra vocês, eles recebem menos no Brasil do que na Europa? Depende do mercado europeu. Portugal não. Depende de alguns países. Inclusive isso vale para jogadores também. Alguns jogadores, o Vampeta fala isso toda hora e com razão. Alguns jogadores, claro, não são todos, óbvio, mas alguns jogadores brasileiros ganham um salário no mesmo patamar muito próximo daquilo que poderiam ganhar lá fora. Claro, aquele ponto fora da curva a gente não está discutindo aqui, né? Mas, sem dúvida, em alguns clubes grandes, o salário é bom e de treinador também. Muito bom. Jorge Jesus no Benfica ganhava muito mais do que ele ganhou no Flamengo, né, Mauro? Sim, ele ganhava mais. A proposta que ele foi pra comandar o Benfica era uma proposta bem mais alta, inclusive, né? Porque era o euro. E o euro, no momento, tava absurdamente mais alto do que o real, né? Tava 6,50, 6,60, tava sempre batendo nessa faixa aí. Não, ele foi ganhando mais na época. Agora, ele faz pedidas altas. Você vê esse caso aí do Fenerbahçe. E na Turquia tudo é um pouco diferente também, né? Alguns países a questão tributária é mais complicada, em outros menos. Tem uma série de pontos aí que pesam nesse contexto. Agora, eu acho assim que hoje não tem nada. Ele está aí no Rio de Janeiro, o direito dele vir para cá, curtir o carnaval lá, desfile das campeãs. Possivelmente ele pode estar aí num esquema de algum camarote, né? Vem de repente naquela mordomia, né? Primeira classe. Ele veio sozinho. Bom hotel. Eu o vi sozinho. Ele chegou sozinho no aeroporto. Não sei se alguém mais veio com ele. Mordomias e dinheiro, eles fazem a gente amar muitas coisas. Né? Exato. Bom exato. isso. Então, mas assim, eu não vejo nada além disso, não. É claro que se o Flamengo perde hoje, vão começar a falar mais ainda do Jorge Jesus, porque tá aqui. E ele estando no Brasil, né? Como você falou, Jorginho 30. Mas transformar isso em realidade é inviável, porque você teria que demitir um técnico, pagar uma multa e contratar o mais caro. Não tem cabimento. Não teria uma multa rescisória altíssima. Não teria sentido. Isso não faria o menor sentido. Então, não vejo a menor possibilidade disso acontecer agora. Independente de ele estar aqui, estar em Portugal, estar em Istambul. Agora, sobre essa possibilidade de seleção brasileira, porque também surge que pode haver um interesse da CBF no Jorge Jesus. Você, né, Bruno, já foi um defensor do Jorge Jesus na seleção desde que o Tite falou que não permaneceria depois da Copa do Mundo. Falou-se no Guardiola, mas a CBF não confirmou. E se a gente for pensar hoje, um treinador para a seleção brasileira, o Jorge Jesus estaria nessa lista. Ali junto com o Cuca, talvez alguns outros treinadores estrangeiros. O Abel Ferreira, duvido que sairia hoje do Palmeiras com o salário que ele tem, que é o maior salário do Brasil para um treinador. Eu acho que eu já falei sobre Jorge Jesus na seleção, é que eu acho que ele é um dos nomes mais fortes. Porque, assim, as escolhas dos dirigentes do Brasil, eu não faço a menor questão de entender o critério técnico, porque os critérios não são técnicos, são políticos, principalmente na seleção brasileira, porque tem uma repercussão grande. É um presidente que acabou de assumir aí, que é, inclusive, pouco conhecido pelas pessoas. E então ele vai fazer uma escolha política, né? O que seria uma escolha política? Ele vai trazer um nome
é importante, um nome grande. Ele não vai observar, não, eu quero que a seleção jogue assim, então talvez esse cara aqui, que não tem tanto nome, ele pode ser um cara, não é político, então ele vai trazer um nome grande. E acho que hoje a resistência ao técnico estrangeiro, ela diminuiu muito, até pelo trabalho que alguns estrangeiros fizeram aqui no Brasil. Um deles é o Jorge Jesus. Se fosse agora a escolha vai ser lá pro fim do ano, o Tite vai até a Copa do Mundo. Eu acho que o único técnico brasileiro que teria alguma chance de ser escolhido é o Cuca. Tô pensando bem numa cabeça de um político. É o Cuca, porque é um cara que foi campeão, aí depois que ganhou o título saiu. Então é um cara que tá com um nome forte. Eu não vejo nenhum outro técnico brasileiro com alguma chance de ser escolhido pelo presidente da CBF. Se fosse agora, no fim do ano pode ter alguém se destacando. E aí, fora o Cuca, aí vem os estrangeiros. Aí o Jorge Jesus é um grande nome, tem um nome que tem força aqui no Brasil. Guardiola nem falo, que eu acho que isso aí foi totalmente fora da realidade. E o Abel Ferreira seria um nome também. Então aí acho que o critério não é técnico, é político. E aí ele vai trazer um grande nome. Acho que tem 3 grandes nomes hoje possíveis: o Cuca, o Jorge Jesus e o Abel Ferreira. Eu entendo que a escolha do técnico da seleção brasileira será, naquilo que a gente abordou aqui no programa, será o momento. E técnico que está afastado há algum tempo da beira do campo, eu acho que não acho apenas, tá? Que não será escolhido pela CBF. O Cuca é um nome respeitável, claro, mas está fora do palco. Nesse instante, o Cuca está fora do palco. Então, eu acho que a CBF vai escolher um treinador que está mais, naquele momento, esteja mais na memória do torcedor, uma memória recente, e apresentando um bom trabalho. Ou no Brasil, ou fora do Brasil. Entendeu? Uma grande contratação. Grana em caixa tem. O balanço mostra 950 milhões. Só perde para o Flamengo, que tem 1 bilhão e 81. Né, em termos de balanço. Depois do Flamengo vem a CBF. Então, grana para isso tem. Mas será um cara assim que naquele momento estiver no palco, fazendo alguma coisa. Mesmo que tenha um nome respeitável. Foi uma surpresa, por exemplo, a escolha do Dunga. Eu não falei que ele não tem qualidade. Foi uma surpresa. Nós aqui na Jovem Pan que demos, inclusive, a notícia em primeira mão. Tá certo? Quer dizer, todo mundo falava em muitos nomes, mas no Dunga não. Ele veio na casa do Zé Maria Marim, saiu técnico. Ele foi na casa do Zé Maria Marim, aqui pertinho da Jovem Pan, e saiu técnico da seleção brasileira. Foi uma surpresa. Mas eu acho que o substituto do professor Tite será alguém que está hoje no palco.